Mateus 21, começando no versículo 1. Você vai acompanhar aqui, nós vamos, com reverência, assim mesmo assentado como você está, mas com reverência à palavra de Deus, vamos ler esse texto. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto os que iam adiante como os que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo coxos, cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Até o verso 17, que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, agora quando foi lida a tua palavra, e que vamos meditar nela, Senhor, fala conosco. O mesmo Espírito que a inspirou possa agora abrir o nosso coração e a nossa mente para entender aquilo que o Senhor quer trazer ao nosso coração nessa noite. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Aqui esse é um texto que fala da entrada triunfal do Rei Jesus em Jerusalém. Nós já estamos aqui caminhando para o encerramento do ministério de Jesus aqui na terra, não é? Ele está quase sendo oferecido, não é? Está quase sendo sacrificado. E esse é um texto que fala assim dos últimos dias de Jesus, não é?
E aí, nesse texto que lemos, a gente pode perceber aqui três verdades importantes que esse texto que nós lemos nos traz. A primeira, a consumação de um plano eterno. A consumação de um plano eterno. A vinda de Jesus ao mundo foi traçada, como a própria Bíblia diz, na eternidade, antes que nós existíssemos, antes que o mundo existisse. Ele pré-anunciou a sua entrada em Jerusalém 3 vezes, não é? E agora havia chegado o grande momento, totalmente planejado por Deus. Não há nada de improvisação aqui, nada de surpresa. Jesus disse, ele veio para essa hora. Não é? A gente percebe aqui como as coisas sempre estão no controle de Deus. Assim como aconteceu na primeira vinda, assim também acontecerá na sua segunda vinda. Uma segunda coisa, a demonstração de uma humildade constrangedora. Nos versos de 1 a 7 de Mateus 21, não é? A gente percebe aqui que a entrada de Jesus em Jerusalém não é uma entrada pomposa, não é? Pelo contrário, uma entrada bem despretensiosa. A gente percebe, ele não entrou montado num cavalo fogoso, não é? Como os romanos faziam, não é? Acompanhado de carruagens reais. Ele não entrou, por exemplo, com uma espada, brandindo uma espada. E também não entrou em Jerusalém acompanhado de um exército. Ele não entra em Jerusalém como um conquistador político. Mas ele vem como o redentor da humanidade. Aquele que veio com o propósito de remir e de salvar o homem que se havia perdido. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, se a gente pudesse fazer uma comparação entre as entradas triunfais dos conquistadores romanos, dos generais romanos, era bem diferente. Quando um general romano, ele retornava a Roma, não é? Depois de sua vitória sobre os inimigos, o que acontecia? Ele era recebido, esse general, por uma grande multidão. O general romano, ele desfilava numa carruagem de ouro, não é? Os sacerdotes, olha só, os sacerdotes queimavam incenso em honra daquele general. E o povo gritava o seu nome, enquanto os seus cativos, os prisioneiros, eram levados às arenas, aonde seriam atacados por animais selvagens. Essa era a entrada triunfal de um romano. Se a gente percebe pelo texto que a gente leu, totalmente diferente com a entrada de Jesus. O que acontece? Ao montar um jumentinho, não é? Um jumentinho que ainda ninguém havia montado, Jesus estava dizendo que a sua missão era de paz e que seu reino era espiritual. Por mais que os judeus esperassem aquele que fosse libertar o povo de Israel do domínio romano, não era essa a finalidade com que Jesus veio ao mundo. Jesus estava cumprindo a profecia de Zacarias, Zacarias 9, versículo 9, é a profecia que ele está cumprindo, que diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião,
exulta, ó filha de Jerusalém. Veja, isso escrito séculos antes. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta, filhote de jumenta, né? O fato de Jesus montar um jumentinho e não um cavalo como os generais romanos, definia a natureza do seu reino, que não viria nem por força e nem por violência, nem com força militar, nem com ostentação carnal, mas o reino dele viria por meios espirituais, que o homem era incapaz de compreender a parte, ou seja, a não ser pela iluminação do Espírito Santo. E eis aqui a razão por que os judeus rejeitaram a Jesus. Eles queriam alguém que substituísse a Davi, que fosse tanto rei como Davi foi, o melhor rei de Israel. Então eles queriam que Jesus fosse esse rei, mas naquela época não era essa a missão de Jesus. Ele viria para ser o Salvador do homem. Nesse texto que lemos, nós podemos perceber que Jesus demonstrou aqui onisciência. Hoje, na nossa classe dos novos membros, a gente estava falando sobre que Jesus é Deus. E Jesus prova a sua onisciência, ou seja, de saber coisas que ninguém sabe. Sabendo exatamente aonde estava o jumentinho. Olha, vocês vão em tal lugar assim, porque lá vocês vão encontrar um jumentinho, né? Demonstrou ainda Jesus autoridade, dando ordens para que o jumentinho fosse trazido. E demonstrou ainda domínio sobre o reino animal. Por quê? Porque aquele jumentinho ainda não havia sido amansado. E ele veio calmamente sobre aquele animal que ainda não havia sido amansado, como era costume com os animais novos, né? Agora, a partir do verso 8, queria que você olhasse aí em Mateus 21, a partir do verso 8, nós vamos ver a proclamação pública do Messias pelo povo em Jerusalém. Tanto a multidão que estava em Jerusalém por causa da festa da Páscoa que iria acontecer, como aquela que acompanhava Jesus à cidade santa, proclamavam o Messias com vozes de júbilo, né? E essa proclamação daquele povo, tanto que estava em Jerusalém, como aquele que vinha com ele, eles fizeram uma proclamação focada em 3 verdades. A primeira verdade: Jesus como o Salvador. Como o Salvador. A multidão gritou no verso 9: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. O povo sabia que da descendência de Davi havia uma promessa, que viria um rei que se assentaria no trono de Davi. A palavra hosana é interessante, a gente vai ver 2 sentidos aqui. A palavra hosana é um clamor pelo Salvador, ela significa salvar agora, ou salve, nós suplicamos, nos salve. Entretanto, num outro significado, um escritor, Robert Monsi, ele diz também que hosana nas alturas significaria algo como que os anjos no céu cantam louvores, né? Então, 2 significados da palavra
Hosana. Ainda a proclamação pública do Messias apontam Jesus como rei. Aquela multidão estava reconhecendo a Jesus como rei. Ele é o rei e com ele chegou o seu reino. Mas como assim? Jesus disse várias vezes, é chegado o reino de Deus, não é? O reino de Deus está dentro de vós. Não é um reino visível por enquanto, não é? Mas dentro de nós. Os reinos do mundo levantam-se e caem, mas o reino de Jesus jamais passará. Desde aquele momento até o momento atual, o Senhor continua reinando na sua igreja, naqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador. Percebemos nesse texto que Jesus é maior do que Davi. Por que Jesus é maior do que Davi? Davi inaugurou o reino terreno e temporal. O reino de Davi, com a sua morte, cessou. Mas o reino de Cristo é celestial e eterno e não tem fim. E por último, aquela multidão apontou Jesus como um profeta ou profeta. A entrada de Jesus em Jerusalém alvoroça a cidade que estava 5 vezes mais, com mais habitantes, povoada do que o normal, exatamente porque os judeus, à época da Páscoa, eles subiam para Jerusalém para oferecer o sacrifício, né? E uma pergunta ecoou por toda a cidade, mas quem é esse? Quem é esse que vem montado num jumentinho? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Aquela multidão estava reconhecendo que Jesus, além de ser o rei, ele também era profeta. Agora, a partir do verso 12, queridos, vai acontecer alguma coisa que é muito interessante para nós pensarmos nessa noite. O zelo do Senhor Jesus em relação ao templo. O zelo de Jesus pelo templo, a casa de Deus. Vamos perceber aqui, a partir do verso 12 e 13, que o primeiro ato de Jesus ao entrar na cidade foi exatamente purificar o templo. No Novo Testamento há 2 palavras relacionadas ao templo, não é? A primeira, que é hieron, significa lugar sagrado, e a gente vai ver que significa um local maior, uma extensão de todo o terreno aonde ficava o templo, ou seja, incluía toda a área do templo e cobria o cume do monte de Sião e tinha cerca de 15 hectares de extensão. Então era toda a área, né, do templo. O local era rodeado por muralhas, né? Havia amplo espaço exterior chamado Pátio dos Gentios. O que era o Pátio dos Gentios? Era o local onde os gentios poderiam chegar. Eles só poderiam ir até aí. Quem era gentio era todo mundo que não era judeu, né? Então havia uma limitação. Eles não poderiam passar dali, né? Não poderia entrar ali outro que não fosse judeu. O pátio seguinte, chamado Pátio das Mulheres, as mulheres também não podiam passar dele. Tinha um pátio que era das mulheres, elas só chegavam até ali. Logo a seguir vinha o Pátio dos Israelitas. Ali se reunia a congregação nas grandes ocasiões, inclusive da Páscoa,
E eles então traziam, nesse pedaço de terreno, eles traziam as ofertas e entregavam aos sacerdotes, né? Era esse lugar que os sacerdotes recebiam as ofertas. Então, só os judeus podiam entrar nesse lugar. Agora, há uma outra palavra importante que tem o mesmo tradução de templo. É a palavra naos, N-A-O-S, transliterando para o português, né? Significando o templo propriamente dito. Era como se aqui dentro fosse o templo e o que a gente falou era a parte lá de trás, aqui as salas, né? Mas havia o local do templo específico. E aí era então chamado de naos. Podemos ainda, querido, destacar aqui 3 verdades, conforme a gente vai ver. Em primeiro lugar, eu falei que a partir do verso 12 acontece algo aqui que a gente precisava parar para pensar. O propósito da casa de Deus, que está aqui no verso 13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Esse era o propósito. Esse era o propósito do templo de Jerusalém. Marcos, o evangelista Marcos, diz que Jesus entrou em Jerusalém no templo e observou tudo o que estava acontecendo. Marcos 11, Marcos registra isso. Nada escapou aos seus olhares, à sua checagem. E ele viu, tomou as impressões daquilo que ele faria no dia seguinte. No primeiro dia ele olha aquela situação, no dia seguinte ele volta, e aí o texto vai registrar que ele faz uma verdadeira faxina no templo, não é, na casa de Deus. O que Jesus chama a atenção é que o templo havia perdido a razão de ser. Como assim? Os sacerdotes tinham transformado o templo no mercado. Se vendia tudo no templo. Tudo era vendido, não é? O lucro tinha substituído o relacionamento com Deus. Quando o templo é construído, na época de Salomão, Deus fez uma promessa de que estaria naquele lugar, que toda a oração que se levantasse ali, ele atenderia. E agora esse templo perde totalmente a sua função ou funcionalidade. Jesus então declara, nos versos 12 e 13, que a sua casa não deveria ser um lugar para excluir as pessoas pela barreira do comércio, mas um lugar de oração para todos os povos. Está aí no verso 12 e 13. Jesus chama a casa de Deus de sua casa, afinal Jesus era Deus, ele era o próprio Deus. E é interessante observar o zelo pela casa de Deus. E a gente aprende uma coisa com Jesus aqui. Quantas vezes nós não temos zelo pela casa de Deus? Mas é parede, são tijolos. Mas o templo de Jerusalém, a que Jesus está se referindo, também era. E Jesus está chamando a atenção das coisas erradas que estavam acontecendo lá dentro. Jesus diz que a casa de oração, o templo, tinha sido transformado em covil de salteadores. O que era o covil de salteadores? Era um lugar para onde os ladrões fugiam quando desejavam se esconder. Olha a comparação que Jesus faz. Em vez das pessoas buscarem o templo para romper com o pecado, elas estavam tentando se esconder das consequências do pecado no templo. Spurgeon fez o seguinte comentário: nosso Salvador, o próprio Senhor Jesus, faz uma comparação da casa de seu pai, quando ocupada por esses compradores e vendedores,
com as cavernas nas montanhas, onde ladrões estavam acostumados a se esconder naquele tempo. É essa comparação que Jesus faz, não é? Uma segunda coisa que Jesus vai reclamar aqui e vai repreender é a secularização da casa de Deus, no verso de número 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, né? O templo estava se transformando num verdadeiro mercado, numa praça de comércio. Negociantes se instalaram dentro da casa de Deus a fim de vender produtos para o culto. Diz que o judeu não é fácil, né? E ele descobriu uma mina. Olha, o pessoal vem trazer sacrifício. Vamos fazer o seguinte, vamos vender os animais aqui. Aí a gente vai, Salim vai ganhar muita dinheira, né? Mais ou menos assim que eles devem ter pensado. O pior, queridos, é que eles estavam macomunados com os sacerdotes, não é? Rejeitando os sacrifícios que as pessoas traziam, forçando os adoradores a comprar dos feiristas do templo os animais para o sacrifício. Alguém trazia o animalzinho, ele dizia, não, esse aí não está bom não. Estava bom. O problema é que eles queriam que eles comprassem nos feirantes, feiristas, naqueles que estavam ali com essa finalidade. Um outro fato interessante era as moedas estrangeiras não eram aceitas no templo. Por que não eram aceitas? Não é? Porque a maior parte das moedas traziam estampadas símbolos pagãos, o que não era aceitável pelos sacerdotes, não é? Consequentemente, o que acontecia? Aqueles que iam a Jerusalém adorar precisavam trocar o dinheiro. E aí alguém descobriu, opa, vamos montar uma banquinha aqui e nós vamos fazer o câmbio. Nós vamos cambiar, casa de câmbio, não é? E aí, através do câmbio, né, eles cobravam uma taxa. Afinal de contas, ninguém trabalha de graça, né? O cambista tem que ganhar, né? E a taxa normalmente era exorbitante, porque eles tinham que dar também uma comissão para os sacerdotes. Olha a situação que estava o templo de Jerusalém. O templo havia perdido o seu propósito. Ao invés de ser um lugar de oração, era um lugar de lucro desenfreado, né? Mamon tinha tomado o lugar de Deus. Jesus então, queridos, faz naquele dia uma faxina no templo. Tudo isso na semana que vai anteceder, e domingo que vem a gente vai falar então sobre a prisão e a crucificação, não é? Mas dessa semana que antecede, Jesus faz uma faxina no templo e 3 erros vão ser corrigidos no templo. O primeiro, Jesus acaba com o comércio no templo. Expulsa todos aqueles que vendiam e compravam, porque o culto havia se desviado do seu propósito. A religião havia se corrompido. A fé estava mercantilizada.
Deus tinha sido substituído pelo dinheiro. A oração tinha sido substituída pelo lucro. Será que a gente conhece alguma coisa parecida com isso nos dias atuais? Pensa nisso. Hoje, nós vemos também igrejas se transformando em verdadeiras empresas. O púlpito num balcão de emprego, o templo numa praça de barganha, o evangelho num produto e os crentes em consumidores. Você já viu como é que a gente consome produtos gospel? Não é? Tantos produtos gospel. Hoje, o cantor A, B ou C, ele não vem por menos de tantos mil reais. O pregador famoso não vem por menos de tantos mil reais. E a gente vê mais ou menos o que estava acontecendo naquela época de Jesus. Segundo, Jesus acaba também com a exploração no templo. Ele vira a mesa dos cambistas, literalmente virou a mesa. Como disse ainda há pouco, esses mercenários, em conluio com os sacerdotes, acabavam cobrando altas taxas dos estrangeiros que vinham adorar no templo, porque precisava trocar a moeda, precisava fazer câmbio, não é? E outros vendiam animais para os sacrifícios, e os valores eram exorbitantes. E em terceiro lugar, algumas pessoas estavam usando o lugar do templo para transportar os seus produtos, para acomodar os seus produtos, não é? A casa de Deus estava se transformando numa verdadeira feira livre, num corredor de comércio, uma via pública para transportar mercadorias. E Jesus então acaba com isso. E aí, ainda no verso 12, vem a purificação da casa de Deus. É interessante que no passado, o meu xará, o rei Josias, ele fez também uma limpeza no templo, ele purificou o templo na época do seu reinado. Depois, Neemias também fez uma reforma. E agora, por último, Jesus usa o chicote para expulsar os vendilhões do templo. Vira a mesa dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam as pombas, e expulsam ali os que vendiam e compravam. Numa reflexão sobre o que Jesus faz no templo, na entrada dele em Jerusalém, nós precisamos também pensar em fazer uma limpeza na casa de Deus, de tudo aquilo que não faz parte do culto ao Senhor. Aquilo que, porventura, não esteja ali para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, precisamos purificar. E aí, o escritor William Hendricks, citando o historiador bem conhecido aí dos seminaristas, o Philip Schaff, diz que esse autor, ele traça um paralelo interessante, o Philip Schaff. Um paralelo que ele faz é a purificação do templo no século I. Jesus faz a purificação no templo. E no século XVI, quem é que faz a limpeza, a purificação? Martinho Lutero, com a reforma. O que estava acontecendo no século XVI? Coisa parecidíssima com o século I. A venda das indulgências.
que era um papelzinho que permitia você pecar. Se você pagasse as indulgências, você podia pecar, porque a igreja perdoava você. E isso estava acontecendo no século XVI. E a reforma veio para fazer também uma limpeza dentro da igreja. Não é? Jesus começou o seu ministério público com a expulsão dos traficantes. Era outro tipo de traficantes, né? Profanos do átrio do templo. E a reforma também começou com um protesto contra o tráfico das indulgências que profanava e degradava a religião cristã. Agora eu queria que você prestasse atenção, nós já estamos chegando no final, o que vai acontecer do versículo 14 ao versículo 17, né? Chegando aqui nesses versículos, há aqui um contraste muito grande. Enquanto algumas pessoas foram expulsas do templo, porque estavam fazendo do templo uma casa de comércio, outras recebem as boas-vindas. E a gente vai ver aqui nesses versículos, não é? Do 14 a 17, 3 fatos aqui que merecem destaque. O primeiro, no verso 14, uma cura cheia de misericórdia. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Eu fico imaginando quanto tempo não tinha cura naquele tempo. Há quanto tempo as coisas ali eram simplesmente interesses financeiros. Mas quando Jesus faz a limpeza no templo, a gente percebe aqui que uma casa que agora estava purificada, ela se transforma num palco de ação de misericórdia. O texto diz que vieram a Jesus no templo cegos e coxos. E aí pôde acontecer milagres novamente naquele templo. Aqueles que viviam cercados de escuridão puderam agora contemplar a luz. Os que viviam presos num corpo entrevado, aleijados, passaram a andar. Porque agora na casa de Deus prevalecia não o comércio, mas a misericórdia, o poder de Deus em ação. Quando a casa de Deus é limpa, quando os pecados são expulsos, quando há conserto, quando Jesus convence e tira para fora aqueles que estão única e exclusivamente com interesses escusos, o poder de Deus novamente volta a agir na igreja do Senhor. Uma outra coisa que vai acontecer aqui nos versos 15 e 16, começou a haver um louvor cheio de entusiasmo, vendo então os principais dos sacerdotes e dos escribas as maravilhas que fazia, e mais, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados, e disseram para Jesus: ouve o que esses dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes? Ele faz uma citação de Salmo 8, né? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Uma casa que é purificada, ela pode então começar a adorar ao Senhor. A partir do momento que aquele templo é limpo de tudo aquilo que não tinha nada a ver com o templo, há milagres, há louvores. As próprias crianças começam a louvar com entusiasmos, não é? Dizendo: Hosanas ao filho
de Davi. O que causou uma fúria nos religiosos que estavam ali. Enquanto eles estavam enfurecidos, havia louvor efusivo por parte daquelas crianças. Eles ficam indignados, querendo que Jesus calasse a voz dos pequeninos. Até porque eles, falamos isso hoje de manhã na nossa classe, eles não criam que Jesus era Deus. Eles não criam. E aí, Jesus cita para ele as escrituras que é da boca dos pequenos e crianças de peito que Deus tira o perfeito louvor. Por fim, no verso 17, uma coisa que acontece aqui, Jesus se retira e deixa aqueles religiosos falando sozinho. Eles queriam que o templo continuasse promíscuo. Que interessante isso. Eram homens religiosos, mas apenas de aparência. E eles então querem discutir com Jesus, e o texto diz que Jesus deu as costas para eles e foi para Betânia. Sabe por quê? Jesus não perdeu o foco. Nós não podemos perder o foco daquilo que o Senhor quer de nós, daquilo que Ele espera de nós. Às vezes nós ficamos discutindo algo que não traz edificação, discutindo o sexo dos anjos, não é? O que tem isso a ver? Jesus então vai para Betânia, não é? E ali pernoita. E agora, queridos, eu queria finalizar essa palavra fazendo então uma revisão. Nós percebemos que tudo que vai acontecer com Jesus daqui para frente faz parte de um plano eterno. A consumação de um plano eterno. Nada aconteceu por acaso no ministério e na vida de Jesus. Segundo lugar, a gente aprendeu nesse texto a demonstração da humildade de Jesus, que chega a ser constrangedora. O Deus que criou todo o universo e todas as coisas, é aquele que vai entrar em Jerusalém, na sua entrada triunfal, montado num jumentinho, demonstrando a sua humildade, porque Ele veio ser Salvador. Terceiro lugar, aprendemos que ali, Jesus é proclamado publicamente como o Messias, apontado como Salvador, apontado como Rei e apontado como profeta. E por fim, mais 3 verdades que a gente podia destacar e que foi destacada aqui hoje. Qual o propósito da casa de Deus? O propósito da casa de Deus, Jesus falou: minha casa será chamada casa de oração. Precisamos cuidar para que a casa de Deus não se torne outra coisa, mas que a motivação seja a de oração, seja a de busca de Deus. Que uma coisa que não pode acontecer é a secularização da casa de Deus. E Jesus se levantou frontalmente contra isso. E por fim, Ele purificou a casa de Deus. E a casa de Deus purificada, a cura, a misericórdia, a demonstração de poder. Uma casa limpa traz o verdadeiro louvor
cheio de entusiasmo. Quando tiramos tudo aquilo que não serve para o Senhor, tudo aquilo que é humano, que é pecaminoso, aí nesse lugar haverá verdadeiro louvor, cheio de entusiasmo. Que esse templo não seja visto apenas como um templo como o de Jerusalém, mas que possamos lembrar daquilo que Jesus disse, que Ele habita em nós. Nós somos o templo, a habitação do Espírito Santo de nós. O que está dentro do nosso templo? Será que nós estamos envolvidos com tantas coisas nesse mundo que o Senhor está precisando fazer uma limpeza, jogar algumas mesas no chão, tirar aquilo que não é para a glória dEle? Quando fazemos isso, os milagres vêm, o louvor vem, e o poder de Deus passa a agir na minha vida, na sua vida, na casa que o Senhor habita. Que Deus nos abençoe, que possamos olhar para o nosso templo interior e possamos fazer essa pergunta: será que no meu templo, aonde o Senhor habita, será que Ele tem sido o principal? Será que o meu templo tem sido para a honra e para a glória dEle? Ou será que o meu templo tem sido habitado por outras coisas que desagradam o Senhor Jesus? Vamos orar.